Bom dia, presidenta. Hoje eu venho falar de uma pauta de extrema importância, que é referente a um crime contra a natureza em Caxias do Sul. Recebi na última semana a denúncia junto ao meu gabinete referente ao descarte irregular de lixo e de imediato, em contato com a SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, foi possível a identificação e a atuação do infrator, juntamente a Patran, Ministério Público, que já estão dando sequência neste processo criminal. Então, desejar parabenizar a Secretaria do Meio Ambiente, que foi eficaz nesse assunto. No momento que foi comunicado, as ações foram tomadas. Importante destacar que o descarte irregular de lixo é crime ambiental, previsto no artigo 54 da Lei Federal, número 9.605/1998, Lei de Crimes Ambientais. Faço um apelo: se presenciar situações como esta que nós vamos divulgar no vídeo em seguida, denuncie, façam vídeo, tirem fotos, para possibilitar a identificação. Esperamos que esse caso sirva de exemplo para que as pessoas, bem como as empresas, se conscientizem de que o lugar de lixo é na lixeira e não na natureza. Essa empresa do qual nós vamos exibir o vídeo fica localizada no bairro São Virgílio e uma das maiores hoje do nosso país. Por gentileza. Olha lá, descarregando lixo. Aquele ali é um dos lugares. Descarrega o lixo no final da rua. Saro. Viu que beleza? O mesmo lugar dali é o mesmo lugar daqui, ó. O mesmo lugar dessa porcaria aqui, ó. Olha. Uma parte, vereador. Uma parte, vereador. Mostra a indignação. Fica ali, essa empresa fica localizada no bairro São Virgílio, manchando a imagem da nossa cidade de Caxias do Sul. Eu diria que o exemplo ele vem de cima. São hierarquias. E uma empresa de tamanha grandeza tem que ser o exemplo para a sociedade, que muitas vezes é julgado quem? O morador, aquele que mora na periferia, que mora lá no bairro, é povão, é as pessoas de baixa renda. Não. O lixo, ele não vai caminhando. Alguém tem que levar. E para levar, tu tem que ter condução, tem que ter caminhão, tem que ter uma caminhonete, tem que ter carro. Reforçando que denuncie. E eu vou divulgar aqui que através do Disque Denúncia 153, que é a Guarda Municipal, também pelo Alô Caxias 156, também aqui vou deixar o contato do meu gabinete, que é o 54992 15 1788. Mas também tem os demais colegas aqui, vereadores, também é importante essa conscientização de todos, reforçando. O seu a parte, por gentileza, vereador Cadório. Vereador Valim, é inacreditável que situações como essas aconteçam. E parabéns para o senhor estar fiscalizando, demonstrando, compartilhando com nós. Porque eu sempre fui crítico disso. E a cada dia que passa, muito mais. Porque o meio ambiente está respondendo para isso. A própria enchente que está ocorrendo no estado do Rio Grande do Sul tem muito a ver com descartes irregulares, com a irresponsabilidade do cuidado com o meio ambiente. E empresas que deveriam dar o exemplo. E pior, na maioria das vezes, são essas pessoas, são esses empresários, ou são esses cidadãos que reclamam
que gritam e não fazem a parte deles. Então, que bom que o senhor faz isso e conclamo a todos os vereadores e a toda a sociedade que fiscalize. Evidente que seria uma obrigação do poder público, mas o poder público nem sempre consegue fazer isso. E a sociedade tem que estar aliados à saúde, à prevenção, que parte muito por essa irresponsabilidade dos lixos e os depósitos irregulares. Era isso, meu muito obrigado. Agradeço vossas considerações, vereador Cadore. Seu à parte, vereador Rafael Bueno. Vereador Valim, não consegui visualizar o nome da empresa, mas eu espero que essa empresa seja autuada. Já foi. Foi? Já. Bom, segundo, vereador, muitas vezes aqui na Câmara, a própria comunidade acusa os catadores, recicladores, né? O pessoal que muitas vezes trabalham mais que qualquer um para comprar sua droga, né? Vamos dizer assim. Mas eu já vi muitos deles dando exemplo, recolhendo lixo que está na rua e colocando no lugar. Eu vou citar aqui um exemplo, e o vereador Cristiano sabe muito bem, no antigo frigorífico PTF. Aquilo ali é um lixão a céu aberto. Mas não é lixão por causa das pessoas que moram ali. Eles contribuem um pouco com os resíduos. Mas tem, acho que mais de 200 mil pacotinhos de sachê de gato e de cachorro. E negócio de lixo de areia de gato. Aquilo ali não vai ser uma pessoa que colocou. Aquilo ali foi alguma empresa, ninguém consegue identificar, né? E os coitados levam a culpa. Mas é um lixão a céu aberto. Então nós temos que ter, e eu a partir da sua fala, vereador, eu acho que a gente tem que revisar todo o código aqui município ambiental do município e a gente ampliar as multas para essas pessoas, porque talvez uma multa, e eu não recordo de cabeça quanto que é, mas seja insignificante. Né? E quando a gente multa 1, 2, 3, nesse grupo de sem vergonha de pessoas que nem esse empresário, que descartam o local incorreto, eles vão começar o burburinho, olha, nós vamos receber multa. Aí talvez eles criem vergonha na cara e não façam mais isso. Porque vai poluir o quê? Não somente essa localidade São Virgílio. Vai entupir a Boca de Lobo, que vai entupir toda a canalização, que vai levar água para Galópolis, vai levar água para outros lugares e não consegue escoar água. E aí a gente vê o resultado que está acontecendo agora nas enchentes do nosso Rio Grande do Sul. Obrigado, vereador. Agradeço vossas considerações. Inclusive, só reforçando, a Secretaria do Meio Ambiente agiu rapidamente, já notificou, já tem a primeira multa. Eles dão um prazo para que seja feita a coleta desse lixo. A Patran, de imediato, então, já fez o dever dela e agora, né, já foi encaminhado para o Ministério Público. Então, as leis serão, sim, cumpridas. Mas, assim, a população, às vezes, manda vídeos, manda fotos, mas não tem a placa do veículo, não tem o nome da empresa, ou, às vezes, tem medo porque é vizinho. Não, tem que fazer a sua parte, denuncie que daí as leis serão cumpridas. Sua parte, vereador Cristiano. Parabéns pelo tema que o senhor traz, vereador Juliano Valim, né? E que bom, nós temos que estimular que as pessoas façam esse tipo de denúncia mesmo, né? O vereador Rafael cita ali essa questão do PTF, por muitas vezes foi acionado inclusive por ele mesmo, né? Enquanto oficial da Brigada Militar, eu fiscalizava algumas áreas ali, e ali, além de área de descarte de lixo, é área de descarte de produtos de furto e de roubo, em grandes quantidades. Veja bem, é mais de metro de lixo colocado naquela região ali, né? Sem falar no tráfico de drogas que ocorre naquela região ali. Que eu me lembro bem, o policiamento que eu fazia ali, inclusive nas madrugadas, de 20 a 30 pessoas consumindo coisas ali. Nessa situação que o senhor traz aí, e a gente vê que não é o único lugar da nossa cidade, né, que bom que a SEMA já atuou, né, muito rapidamente. A Polícia Ambiental, nós temos aí o Tenente Tarso, que também é à frente da Patran, aqui em Caxias do Sul, sempre muito operador de fiscalização, e graças a Deus tem tido bastante êxito. Porém, essas questões aí, onde as empresas, e daqui a pouco o empresário nem sabia dessa situação aí, estava comentando com os colegas aqui, né? Por vezes sim, por óbvio, mas tem situações que o empresário nem sabe desse tipo de situação, né? Um crime ambiental, ele lesa a natureza, vereador, né? Parabéns pelo tema que o senhor traz, ele é um ato ilegal, ele prejudica o meio ambiente e prejudica as pessoas, né? Então, proteger o meio ambiente aí é uma responsabilidade de todos nós. Parabéns pelo tema que o senhor traz, temos que estimular, inclusive, a aquisição de mais câmeras de monitoramento para que a SEMA coloque em pontos específicos onde ocorre esse tipo de descarte. Era isso, colega, e parabéns. Agradeço vossas considerações, colega vereador Cristiano. Está fechando aqui meu tempo, mas bem rapidamente, quero agradecer
o convite da deputada federal Denise Pessoa para a gente poder participar juntamente do meu gabinete do encontro com o vice-presidente Geraldo Alckmin nesta última segunda-feira, juntamente com o ministro, demais aqui colegas vereadores, demais autoridades. É sempre importante a gente poder fazer parte desses encontros, independente de ideologia partidária, porque foram diversas notícias importantes de recursos para o município de Caxias do Sul, independente da questão de socialidade, serão beneficiadas pessoas desde baixa renda, de classe média, classe alta, empresários, enfim, recursos diversos. Então vamos fazer a nossa parte. Acho que é importante, temos um momento de construção, porque o nosso estado do Rio Grande do Sul passa por grandes dificuldades. Obrigado a todos aí que nos prestigiam pela TV Câmara e por fazer parte da nossa história aqui na nossa Câmara de Vereadores. Obrigado.